CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Está começando o CBN Esporte. Uma segunda-feira em que o torcedor pontepretano respira aliviado. A Ponte não caiu para a Série C. Venceu o CRB no sábado por 3-0 e garantiu a permanência na segunda divisão do futebol nacional para 2024. O Guarani, de uma maneira protocolar, perdeu para o Atlético Goianiense. Claro, vamos repercutir a Série A do Campeonato Brasileiro pegando fogo. Palmeiras líder, Flamengo está chegando, Atlético Mineiro também. Um super clássico na próxima quarta-feira entre Mengão e Galo. O Corinthians, zona de rebaixamento, se aproximando, tem duelo contra o Vasco, hein? Que segunda-feira de muita repercussão no futebol brasileiro. Então vamos lá, Goiás e Cruzeiro fecham a 35ª rodada do Brasileirão hoje à noite, hein? A partida acontece na Serrinha às 9 horas, às 21 horas. As duas equipes ocupam a zona de rebaixamento. Jogo importante para o Esmeraldino. Jogo mega importante para a equipe celeste. Antônio Lupe, bom dia, uma boa segunda-feira para você. E o Guarani fechou de uma maneira protocolar a Série B, perdeu para o Atlético Goianiense e viu o Dragão comemorar o acesso à Série A. Lupécio, bom dia mais uma vez. Tudo bem, Carlão? Bom dia, um abraço a você e uma ótima semana a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani perdeu por 3-0 para o Atlético na despedida, na saideira da Série B de 2023. O Bugre entrou em campo sem chances de acesso. Durante a partida se complicou com algumas expulsões. O Atlético aproveitou e fez os 3-0 no placar. Resultado que colocou o Dragão de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Só que 2024 já é assunto no Guarani e a diretoria vai ter que contratar um novo homem forte do futebol. Lucas Trubitsky pediu a saída do clube e já foi oficializado no Ceará. Vai para o Ceará. Aliás, o Ceará o que gastou esse ano, hein? Conquistou a Copa do Nordeste, é bem verdade, mas o objetivo era o acesso. Foi o time que mais gastou na Série B e não conseguiu ficar entre os 4 primeiros colocados. Notícia triste para o esporte brasileiro, claro, especificamente aqui em Campinas. Morreu hoje Odete Valentim Domingos, ou Tia Odete, como preferia ser chamada. Ela foi a maior vencedora de medalhas no atletismo campineiro, com mais de 3.000 troféus. A causa da morte não foi informada. Ela tinha 86 anos e era professora da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a SPSEX. Entre as conquistas de Odete estão os Jogos Abertos do Interior, Jogos Regionais, Paulista, campeã brasileira, pentacampeã sul-americana e Master. Participou também do Campeonato Pan-Americano e conseguiu 5 títulos mundiais, atingindo o recorde de 53 metros no lançamento de disco. Chegou muito perto de participar das Olimpíadas de 64 no Japão. Já tive a oportunidade de entrevistar a Odete, que figura sensacional, uma perda sensível para o esporte brasileiro. Antônio Lupe, e a Ponte, hein? A Ponte foi bem, venceu o CRB, um sentimento de alívio para o torcedor da Macaca. Não caiu. A Série C não veio desta vez para o torcedor pontepretano ou para a Associação Atlética Ponte Preta, Lupe. E méritos para a torcida, que na última partida em casa e a última partida do ano, quase 10.000 torcedores compareceram no estádio Moisés Lucarelli e viram a Macaca vencer o CRB por 3-0 com show de Pablo Diego, que marcou 2 gols. Polvidiero fechou o placar. Com o resultado, a Macaca está garantida na Série B do ano que vem. Porém, alguns alertas foram dados pelo técnico João Brigatti e pelos jogadores depois da vitória contra o time alagoano, pensando no futuro da agremiação. Rapaz do céu, cada entrevista, hein? Quer dizer, entrevista não, desabafo, né? A entrevista do Arthur foi emblemática, do próprio Brigatti também, Fábio Sanches, Elvis, todo mundo parece que na mesma linha, né? Muito mais na
na base do desabafo do que propriamente falando sobre o jogo, né? Então isso mostra não só os jogadores, hein? A imprensa alertou também, até o nosso amigo Henrique Guidi, né? No final da transmissão deixou um alerta, ou seja, sentimento de alívio, comemoração não. Se liga, Ponte Preta. Hipismo, Adolfo Carlos Lindenberg montando a égua Breezes de Ouli. Olha aí, Lupe. Breezes de Ouli. Venceu o troféu Você Roberto. se sozinho, né? Reverso, volta a fita. Adolfo Carlos Lindenberg montando a égua Breezes de Ouli, Antônio Lupe. Venceu o troféu Roberto Marinho de Hipismo neste domingo. A segunda posição ficou com o conjunto Eduardo Coelho, com RFS Princesa. Guilherme Dutra Foroni, com Cornet Prince, faturou o bronze. A competição internacional de salto reuniu 53 cavaleiros profissionais na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro. Gostou, Antônio? Muita coisa. Hipismo, cara. Você se complica sozinho, cara. Ainda bem que não é o Júlio que tá aqui, senão eu não ia ter que sair. Por falar em Júlio, já, mas vamos lá. já, Aniversário do nosso Júlio Nascimento. Grande Julião, é um parceiraço. Curte a sua folga aí, meu garoto. Saúde, sucesso, dinheiro no bolso, garotinho. Por falar em dinheiro no bolso, Antônio Lupe, quem está no Principado de Itu? O homem que do dia para a noite foi para Fortaleza realizar esse trabalho que a gente costuma fazer com o principal paulista, né, em termos de Campeonato Brasileiro, e é o Palmeiras. Então foi lá, Fábio Scheib, na Arena Castelão, e trouxe um pontinho na bagagem que dá a liderança ao Verdão. Fabião, boa segunda-feira, boa semana para você. Aliás, eu falei Principado de Itu, você está em Fortaleza ou está em Itu, Fabião? Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, Lupe, bom dia, ouvinte CBN, né? Sigo por aqui em Fortaleza, 31 graus agora no momento, mas de olho aí na Série B também no final de semana, né? Teve o jogo do Palmeiras ontem, a gente conversa mais daqui a pouco, mas a Série B no sábado definiu os outros classificados para a elite do futebol brasileiro. Além do Vitória e Criciúma, que já estavam garantidos, o Juventude, que aqui mesmo bateu o Ceará por 3-1 de virada no Presidente Vargas, com um jogador a menos, e também garantiu acesso. Como o Lupe disse, o Atlético Goianiense bateu o Guarani 3-0, aproveitou a brecha que o rival Vila Nova deu a perder para o ABC por 3-2 e também garantiu a vaga na elite do futebol brasileiro. Na parte de baixo da tabela, além do Londrina e o ABC, o Tombense, que perdeu em casa para o Mirassol por 1-0, e o Sampaio Correia, que tomou de 4-1 do Sport, também caíram para a Série C, vão jogar a Série C do ano que vem. Sampaio, Tombense, Londrina e ABC, então, na Série C. Na Série A, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. Destaque para o Mirassol e para o Novo Horizontino, que terminaram em quinto e sexto na Série B e quase conseguiram acesso, hein, Carlão? Tá aí, equipes do interior se destacando na competição, quase, hein? Já pensou um Novo Horizontino e Flamengo? Mirassol e Grêmio? Já tivemos na Copa do Brasil. Mas parabéns realmente para estas equipes. 11h14, CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, aliviado, Valmir Bortoleto. Ele me dizia, Carlão, a ponte não vai cair. E realmente não caiu, com a força do Valmirzinho, que estava lá, todo empolgado nas arquibancadas do Majestoso. E também por Daniel França, o homem dos streamings. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. E você participa do CBN Esportes através do WhatsApp 19-991869070. 991869070. Mande o nome e a cidade, claro, através das redes sociais e o YouTube, /CBN Campinas. Você participa conosco, nos ajude a fazer o programa. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta para repercutir tudo o que foi o fim de semana. Ponte Preta, Guarani, os grandes clubes da capital. O Mengão Malvadão tá chegando, hein? Se cuida, Verdão! CBN Esportes Campinas.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. 11h17, segunda-feira, início de semana. Thaís Azevedo, ruas e avenidas de Campinas. Bom dia, Thaís. Boa segundona para você. Ótimo dia para você, Carlão. Boa semana para todo mundo. Olha, Carlão, quem segue ali pela rua Doutor Delfino Sintra tem trânsito bastante carregado ali da Avenida Barão de Itapura até a Avenida Francisco Glicério. Quem segue pela Avenida Rosimbo Maia perde tempo pela pista da direita, desde a rua Paula Bueno até a altura ali da Doutor Delfino Sintra, por conta de obras próxima à rua Júlio Frank de Arruda. No sentido norte-sul, a lentidão na saída da Avenida Anchieta. A Avenida Francisco Glicério tem trânsito intenso da Avenida Barão de Itapura até a Avenida Rosimbo Maia. No restante da via, motorista faz um bom caminho. A Avenida Senador Saraiva tem excesso de veículos pelas duas pistas, desde a Rua Barreto Leme até a Rua Ferreira Penteado. Carlão. Obrigado, Thaís. Você tem van ou VUC e quer uma renda extra na Black Friday? Baixe já o app Envios Extra na Play Store e faça entrega de pacotes de usuários do Mercado Livre. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E hoje tem vôlei Renata em quadra. A equipe de Campinas enfrenta o Suzano no ginásio do Taquaral às 6h30 da noite. Jogo que terá a transmissão da CBN Campinas. O vôlei Renata busca a recuperação na Superliga, já que na rodada passada, jogando fora de casa, perdeu para o Araguari por 3-2. CBN Esportes Campinas. Horas,
20 minutos, nós abrimos e fizemos menção ao aniversário de Júlio Nascimento. Tem mais observação, Antônio Lupe? Quero desejar os parabéns a Júlio Nascimento, né? Você ia Lenda, dar um né? presentaço para ele, a manchete do hipismo, mas ele rejeitou. Tranquilidade. Mas o Júlio hoje completa mais um ano de vida, nosso companheiro aqui de CBN, também aqui do Complexo de Comunicação do Grupo EP. Júlio Nascimento, que você seja muito feliz, muitas felicidades e continue sendo essa pessoa maravilhosa com um coração gigantesco que só Júlio Nascimento tem. Boa! Nós te abraçamos, Júlio Nascimento. Todos. Hoje uma corrente humana te abraça, Júlio. Mande os parabéns pro Júlio, mesmo ele não estando aqui, nós vamos repassar as mensagens. Verdade. Então, se você tem um apreço pelo Júlio Nascimento, gosta do Júlio Nascimento, mande mensagem para o 19991869070. Que todas as mensagens serão encaminhadas para o JN. Com certeza, na casinha Júlio Nascimento. 11h21. Fábio Scheib, você mandou aqui observação e eu estou aqui com a notícia aberta. O Germancano está um gol de repetir feitos de Pelé e Romário, Fábio Scheib. O que é isso, Fabião? Você viu só, Carlão, Germancano fazendo história, né? Mais uma vez, mostrando que tem o faro do gol mesmo. Ele está a um gol de atingir a marca que foi de Romário. Caso balance as redes mais uma vez, o argentino será mais um a marcar 40 gols ou mais por 2 temporadas seguidas, algo que Pelé, Romário, Zico e Roberto Dinamite, por exemplo, conseguiram anteriormente. Essa é mais uma forma do Lupe tentar alavancar essa ideia aí de levar Germancano para a seleção brasileira. O cara sabe marcar gol, hein, Carlão? Cara, hashtag Cano na seleção. Ou você desistiu? Não, desisti, né? Desistiu? Não tive o apelo popular, né? Então, eu não vou ficar nadando nesse oceano sozinho. Então, cada um sabe aonde aperta o cano, né? Cara, olha, eu não acreditava que o Cano poderia ter esse sucesso no futebol brasileiro. Eu lembro dele na estreia pelo Vasco da Gama. Eu não lembro o adversário, mas o Vasco jogou lá no Espírito Santo, em Cariacica. E o Cano fazia estreia, né, aqui no futebol brasileiro, com a camisa do Cruz Maltino. Nossa, e a bola batia na canela, e o Vasco naquela crise, né, vinha aí de rebaixamento. Abel Braga era o treinador do Vasco, e o Cano não conseguiu ter sucesso, pelo menos na estreia. De repente, desabou, ou aflorou, né, o lado artilheiro do Cano, fez muitos gols pelo Vasco, e no Fluminense, então, chegou no auge da carreira, conquistando títulos, quebrando recordes, realmente um cara que entra para a história do futebol brasileiro, mais precisamente com a camisa do Flusão. Na verdade, ele entra para a história de mais um país sul-americano, Sem porque dúvida. Na Colômbia ele também ele é ídolo, ele é rei. Caramba, lá no Independente Medellín. Temporada 2018, Carlão, 50 jogos, 34 gols. 2019, antes da vinda para o Vasco, ele fez 47 jogos e marcou 41 gols. Só na Argentina, mesmo que ele não teve aí um bom desempenho. No México ele foi bem também, mas no futebol argentino ele não luziu, né? Mas na Colômbia ele é ídolo. Inclusive, quando teve aquela parada, logo depois do título da Libertadores, alguns atletas foram liberados, ele viajou até a Colômbia para ser homenageado. Olha que legal. Lá no Independente de Medellín. E outra, né, uma característica de artilheiro, faz gol de bate-pronto, né? Um toque na bola, ele já consegue balançar as redes. Que talento, que média maravilhosa, que momento vive o argentino Germancano. 11h24, vamos para a capital paulista, pegando fogo, hein? Pegando fogo. Palmeiras, um empate heróico lá contra o Fortaleza. São Paulo já de férias, né? Um empate sem graça contra o Cuiabá. Corinthians, goleada sofrida para o Bahia, mas já se preparando para a decisão em São Januário contra o Vasco amanhã. E o Santos, que pegou um empate com o Botafogo no apagar das luzes. Messias foi lá e conseguiu balançar as redes. Gabriel Dudziak. O Palmeiras entrou em campo na Arena Castelão contra o Fortaleza em busca do primeiro de 4 passos decisivos rumo ao título. Afinal, com 4 vitórias, o Alviverde seria campeão nacional independentemente da concorrência. A partida contra o Leão no Ceará, porém, foi muito difícil. E aos 19 minutos, o Fortaleza já estava na frente, graças a um gol de Thiago Galhardo. Em busca da reação, o Palmeiras decidiu correr mais riscos na etapa complementar e viu o zagueiro Gomes ser expulso de forma direta aos 13 minutos.
Mesmo assim, o Alviverde conseguiu buscar a igualdade com Rafael Veiga em finalização de fora da área. O Fortaleza, no entanto, reagiu rapidamente e voltou a ter a vantagem no placar aos 24 minutos com Caleb. Restava ao Leão apenas administrar o jogo, mas o Palmeiras se mostrou duro na queda outra vez e aos 31 conseguiu novo empate, agora com Zé Rafael. Final de jogo, Palmeiras 2, Fortaleza 2. Um resultado que não é o ideal para o Alviverde, mas que deixa o técnico Abel Ferreira orgulhoso. Acho que hoje ficou aqui bem evidente a atitude de campeão que esta equipa tem. É a forma como nós jogamos, a forma como nós ficamos sem menos um jogador, a forma como nós nunca desistimos. O resultado deixa o Palmeiras na liderança do campeonato, com 63 pontos, contra 63 também do Flamengo. O Palmeiras, no entanto, leva vantagem no saldo de gols. Outrora primeiro colocado, o Botafogo caiu para terceiro, depois de empatar com o Santos por 1-1 neste domingo. No Rio de Janeiro, os cariocas abriram o placar logo aos 10 minutos com Danilo Barbosa e seguiram superiores ao adversário no restante do jogo, sem, no entanto, serem capazes de ampliar essa vantagem. Melhor para o Santos, que aos 44 minutos do segundo tempo conseguiu um improvável empate com Messias de cabeça. Para o técnico Marcelo Fernandes, o resultado premiou a insistência da comissão técnica e dos jogadores em uma partida muito complicada. Porque a gente tentou fazer de tudo com a equipe, tirando de um, colocando do outro, mexendo em posições, procurando a todo custo buscar o empate. Deus nos abençoou no final com o gol do Messias e importante esse ponto. O Santos fica em 14º lugar, 2 pontos e 2 times acima da zona de rebaixamento. O São Paulo também jogou. No Morumbi, o tricolor teve os retornos de Lucas Moura e Rames Rodrigues aos titulares no embate contra o Cuiabá. Embora tenha criado o maior número e as melhores oportunidades, o São Paulo não foi capaz de exercer uma pressão grande contra os visitantes e também por isso não conseguiu mexer no placar. Um 0-0 frustrante que deixa o time com 47 pontos na 10ª posição. Após a goleada de 5-1 sofrida para o Bahia em casa na sexta-feira, o Corinthians já se prepara para voltar a campo. Nesta terça, o Alvinegro joga contra o Vasco no Rio de Janeiro. Para esse jogo, o técnico Mano Menezes não terá o zagueiro Gil suspenso, mas poderá contar com os retornos de Bruno Mendes e Caetano. O Alvinegro está em 13º lugar, 3 pontos acima do Z4. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Aí, Gabriel Dudziak. Fábio Scheibe, você ainda está em Fortaleza, então nos conte como foi este jogo, um empate suado, um empate de um Palmeiras guerreiro que brigou, que coloca o Palmeiras na primeira colocação de uma maneira isolada, né? Só que atrás 2 concorrentes fortíssimos, Flamengo e Atlético Mineiro. Qual foi a repercussão? Como foi o repercute deste empate em 2-2 com o Fortaleza, Fábio Scheibe? O jogo no Castelão é sempre difícil contra o Fortaleza, né? Ontem 40 mil pessoas estiveram no Castelão para apoiar o Leão, né? O Fortaleza ainda luta contra o rebaixamento, precisava da vitória para espantar qualquer possibilidade de rebaixamento. E o Palmeiras, mais uma vez, teve um primeiro tempo muito apagado. O Palmeiras sempre entrando um pouco desligado nos jogos, né? Ontem, mais uma vez, aconteceu o mesmo. Fortaleza indo para cima, o Fortaleza deu a bola para o Palmeiras parece que está meio perdido quando fica com a intenção de propor o jogo, né? E acabou o Fortaleza marcando com o apoio da torcida. Galhardo fez o primeiro gol no primeiro tempo. O Fortaleza até poderia ter ampliado ainda no primeiro tempo. No segundo começou melhor também. E o Palmeiras teve um jogador expulso, né? Gustavo Gomes, justamente expulso. Buscou empate com o Veiga também, já com um jogador a menos, mas o Fortaleza logo depois fez o segundo. E poderia ter feito o terceiro, né? Com o Mike tirando uma bola já sem o Everton, com o Everton batido. O Fortaleza fez uma linha na frente na marca do pênalti, o jogador chutou a bola, o Mike tirou já com o Everton batido. Poderia ter sido o terceiro gol do Fortaleza e ter matado o confronto. Mas o time do Palmeiras, como você mesmo diz, Carlos, é muito cascudo, né? Muito determinado. E mesmo com o jogador a menos, mais uma vez conseguiu buscar o empate, mais uma vez. E o empate que dá para ele a liderança, né? Mesmo pelo saldo de gols, são 9 gols de vantagem para o Flamengo. O Palmeiras dependendo apenas de si, entre aspas, porque o Flamengo pode passar, mas é muito difícil buscar 9 gols de vantagem. Se o Palmeiras ganhar os 3 jogos, praticamente será o campeão brasileiro. Mas a disputa vai ser muito legal. E nessa quarta-feira tem um duelo que vai eliminar um dos concorrentes do Palmeiras, né? Flamengo e Atlético Mineiro jogam.
e um dos dois vai ficar pelo caminho, o Palmeiras contando com essa possibilidade também de permanecer na liderança, já que o Botafogo não dá sinais de reação mais, já são 8 jogos sem vitória, e acaba ficando para trás, né, Carlão? É verdade, Fábio Chaib. Eu falei maneira isolada? Não, você foi bem. Palmeiras com 63 e o Flamengo também com 63 nos critérios. O time de Palestra leva a vantagem. Botafogo e Atlético fecham o G4 do Campeonato Brasileiro. 11h30. Vamos fazer o seguinte, Valmerzinho. Nós vamos para o intervalo e na volta a gente repercute o Corinthians, né? Um rescaldo ainda da goleada, mas já pensando no jogo contra o Vasco amanhã. E o empate do Santos. Santos guerreiro nesta luta para escapar do rebaixamento. Repórter CBN. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado, que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. Repórter CBN. Segunda-feira, 27 de novembro de 2023. A trégua entre Israel e Hamas entrou hoje no último dia. A extensão da pausa é debatida. O governo israelense informou que analisa a lista com 11 reféns que podem ser libertados ainda hoje. Já o governo do Egito afirmou que as pessoas serão soltas nesta segunda-feira. Ontem, o grupo terrorista libertou 17 pessoas. Segundo um porta-voz, a possibilidade de estender a trégua é bem vista pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O premier conversou por telefone com o presidente americano Joe Biden. Netanyahu reafirmou que, quando Hamas parar de libertar reféns, Israel vai retomar os ataques para eliminar a facção e recuperar todas as pessoas que ainda estão em postos extremistas. Os ministros do STF, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin, já votaram para autorizar a regularização do pagamento dos precatórios pela União. O julgamento começou de madrugada no plenário virtual da Corte e deve ser concluído até a noite de hoje. O Ministério da Fazenda quer alterar as regras para pagar parte da dívida ainda este ano. Segundo a pasta, a ideia é abrir um crédito extraordinário para quitar 95 bilhões de reais. Os precatórios são dívidas decorrentes de decisões judiciais contra as quais o governo não pode recorrer. A Coreia do Norte enviou armas e tropas para a fronteira com a Coreia do Sul, depois de suspender um acordo militar com o país vizinho. As informações foram divulgadas por uma agência de notícias sul-coreana. O tratado foi assinado em 2018 e acabou suspenso na quarta-feira, um dia após Pyongyang lançar um satélite militar. Seul anunciou que pretende retomar operações militares de vigilância na região fronteiriça diante do lançamento do satélite norte-coreano. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esportes Campinas. Apresentação Carlos Eduardo de Freitas. 11h35. Lupe, sexta-feira o Corinthians foi atropelado pelo Bahia, 5-1 em Itaquera. E não deu tempo nem de digerir este resultado e amanhã já tem batalha contra o Vasco da Gama. Segundo matemáticos, a linha de corte esse ano vai ser maior. O Corinthians precisa de pelo menos mais uma vitória no Brasileirão para sacramentar a permanência e tem este duelo direto, né, contra o Clube Carioca. Lupe do céu, e aí, cara? Um caminhão de melancia despencou lá na Neoquímica sexta-feira e a preparação para um jogo tão importante contra o Vasco da Gama. A grande expectativa... Ai, Coringão! A expectativa para saber qual vai ser a reação dos jogadores para esse jogo contra o Vasco, porque a paulada foi grande. Em casa, assim, e um momento político do clube também acabou deixando o ambiente ainda mais quente, né? Então, aliás, o presidente, né, Augusto Melo foi eleito no sábado, ele que é da oposição ao comando do André Sanches, né, e seus aliados que ficaram no comando técnico do Corinthians, na presidência do Corinthians, à frente do Corinthians por muito tempo. Então, agora é um novo ambiente, né? Vamos ver se o Corinthians vai conseguir aí a reação, a superação para conquistar mais uma vitória, porque assim, é que o Corinthians ele tem na sequência, ele tem o Vasco, que é um concorrente direto ao rebaixamento, depois tem Internacional e na última rodada pega o Coxa, que já foi, né? Aliás, Curitiba contratou, sabe quem? Quem? Guto Ferreira, Professor hein? Guto, para Professor tentar Guto Ferreira. recolocar o time na Série A do Campeonato Brasileiro. Que fase do Coringão. Ainda bem que a tabela apresenta aí jogos, quer dizer, um jogo é mais tranquilo, né, Lupe? Contra o Coritiba. Contra o Coritiba. Contra o Inter, a parada é complicada também. Ô, Fábio Chay, e o Peixe, hein? O Peixe, mais uma vez, conseguiu um resultado improvável, né? Após bater Flamengo e Palmeiras fora de casa, né? Que dois times estão brigando pelo título aí, de virada os dois jogos também. O Santos conseguiu um empate ontem já no apagar das luzes contra o Botafogo no Newton Santos. Soma mais um pontinho. Não é suficiente ainda, vai a 43, né? Hoje tem jogo do Cruzeiro também. Se o Cruzeiro ganha, o Cruzeiro acaba passando o Santos aí. O Santos ficaria só à frente do Bahia e do Vasco. O Vasco tem esse duelo amanhã com o Corinthians. Mas o Santos está mostrando que, nas mãos do Marcelo Fernandes, conseguiu uma nova cara, né? O Soteldo jogando bem ontem, fez a jogada do gol e acabou apagando o fogo do Botafogo, que poderia ter sido o líder da rodada. Mais uma vez, o Botafogo decepciona a torcida. Mas falando do Corinthians ainda, Carlão, Augusto Melo confirmou que Chicão, ex-zagueiro, vai ser o novo Alessandro do futebol dele, né? Vai ser o novo coordenador de futebol, diretor de futebol do Corinthians, o Chicão, que tem história, adversário ferrenho de André Sanches, e ele confirmou o Chicão como o novo coordenador de futebol, e especula-se que Alexandre Matos pode ser o novo bambambam do Corinthians também, viu? Tá certo, Chicão, moço aqui de Estiva Gerbe, vizinha a Mogi Guaçu, campeão mundial, campeão da Libertadores com o Corinthians. E o São Paulo ficou no 0-0, São Paulo já pensando em 2024, Cuiabá também se livrou de qualquer risco de rebaixamento ontem com este empate no estádio do Morumbi. 11h39. Antônio Lupe, antes da gente começar com o Bugrão, sim, vamos com o Bugrão para depois a gente dedicar um pouco mais com a Ponte, porque a Ponte na última rodada ela tinha um objetivo e ela conseguiu aí conquistar. Mas e o ouvinte participando, o internauta participando conosco aí, Antônio Lupe? Mensagens parabenizando o Júlio Nascimento, né? Bom dia, amigos. Amarildo Brene tá aqui, bom dia. Feliz aniversário, Júlio Nascimento. Quem mandou mensagem aqui foi o Emerson. Valeu. O Cristiano Salvione lá de Sumaré. Bom dia, Carlão Lupe. Após o resultado de ontem, Botafogo realmente não merece ser campeão. O time sem vergonha. E queria perguntar ao Lupe se ele ainda aposta o salário que o Grêmio vai ser o campeão. Agora já foi, né? Infelizmente eles ouviram o meu comentário e chutaram o pau da barraca. Parabéns, Júlio Nascimento. Marcelo mandou aqui, parabenizando o Júlio, que hoje está de folga, mas é aniversário dele. Esse negócio de SAF tem que tomar cuidado, não está dando resultado com o time grande. Bahia, Vasco, Botafogo, imaginem time pequeno. Abraços aos amigos da CBN, ao Rogério de Sorocaba.
O Isael mandou mensagem pra gente aqui, trânsito lento ali próximo ao trecho da Bosch, sentido Hortolândia. Obrigado ao Isael. Bom dia, amigos da CBN. O futebol de Campinas, que viveu no passado tantos bons momentos, hoje em dia vive na mediocridade. Um arrega no final e o outro comemora a permanência como se fosse título. Muito triste ao JP de Moraes, que mandou a mensagem aqui. O Celso também tá mandando parabéns ao Júlio Nascimento, ele que é ouvinte da CBN. Gosta muito do Júlio e está sempre ligado na programação esportiva. Boa, Antônio Lupe, 11h40. O Guarani fechou a participação dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Num certo momento parecia que o acesso seria conquistado. O Guarani perdeu força e encerrou a competição na 10ª colocação com 57 pontos. Exatamente, passou a régua, né? A saideira da Série B, perdeu para o Atlético. O Guarani acabou tendo muitos jogadores expulsos, né? 3 atletas depois ali de uma confusão na etapa final da partida. Resultado que favoreceu o Atlético Goianiense, que volta à elite do futebol brasileiro depois de um ano, né? Caiu ano passado e agora volta à principal divisão do futebol do Brasil. Só que o jogo, Carlão, ele ficou em segundo plano, porque a principal notícia, né? A informação mais quente que aconteceu justamente no sábado foi o pedido de desligamento do Lukas Drubitsky do cargo de superintendente de futebol, o homem forte do futebol do Guarani. O anúncio, ele comunicou a decisão no sábado, ele recebeu uma proposta do Ceará, comunicou à diretoria no sábado pela manhã, e o anúncio oficial do desligamento do Drubitsky aconteceu no domingo, no período da manhã, conhecido também como ontem. Então o Lukas Drubitsky não é mais o homem forte do futebol do Guarani. Ele já foi oficializado pelo Ceará, vai ser o responsável por montar o elenco do Ceará para a temporada do ano que vem. E o que o Lukas Drubitsky fez nesse período de pouco mais de 5 meses à frente do cargo de superintendente do Guarani? As contratações, né, que ele participou junto com o CA, o Conselho de Administração, e também o CEO, o Ricardo Moisés, que tem esse cargo na diretoria do Guarani. Contratações: Kaique, lateral direito, Douglas Borges, goleiro, Robinho, Pablo Tomás, que são atacantes, Lucas Adel, zagueiro, e Iago Teles, que é atacante, Gustavo França, que é meia. Renovou o contrato do Alvarinho, né, que tinha vínculo com o Guarani até o final do ano, e esse vínculo ele se encerra agora no final da temporada, e as renovações do Matheus Bueno, do Mike, do Diogo Matheus, do Pegorari e também do goleiro Álvaro. Renegociou, ajudou também a negociar o Mateuzinho, que estava no Vila Nova com o clube do Catar. Então, no futebol, é claro que existe toda uma situação por trás do futebol, como a melhora das estruturas, a questão do staff, implementação ali do análise de mercado do futebol. São trabalhos que o Lucas também acabou participando, mas o torcedor ele se interessa mais no futebol. Então, resumindo, foram essas as ações do Lukas Drubitsky em pouco mais de 5 meses à frente do cargo de superintendente de futebol. A diretoria já trabalha para anunciar esse novo homem forte, para continuar a reformulação, porque muitos jogadores vão embora, e também visando as contratações para o Campeonato Paulista e para a Série B do ano que vem. É uma temporada que ela termina frustrante em virtude da expectativa que foi criada, né? Num certo momento da Série B, o Guarani deu mostras de que poderia realmente brigar pelo acesso de uma maneira efetiva, mas infelizmente acabou naufragando, foi perdendo forças, né? Desde aquele jogo Novo Horizontino, Vila Nova, né? Aquela dobra dentro do estádio Brinco de Ouro, em que o Guarani teve 2 partidas, ganhou 4 pontos. A esperança era de conquista dos 6 pontos, né? Isso acabou atrapalhando, e de lá para cá o Bugre caiu muito de produção. Algumas situações colaboraram para que isso acontecesse, né? Esses dias eu estava conversando com um membro do CA, e dentro do dia a dia bugrino, as renovações de contratos ou a divulgação das renovações, isso teve sim uma interferência na queda do elenco. Porque, Lupe, o jogador de futebol, você sabe como é. Pô, renova com um, não renova com o outro, já começa a complicar. Por que eu vou dar o sangue aqui, sendo que o cara nem me procurou para renovar? E são alguns detalhes que acabam interferindo numa campanha final, né, num objetivo final, que era o de acesso. Outra coisa, o assédio de clubes do exterior, o assédio de grandes clubes também, há alguns jogadores que se destacaram.
O Bruninho foi muito assediado em virtude dos bons jogos que fez, dos golaços que acabou fazendo. Então são situações que o Guarani não conseguiu, fugiram do controle, e não só o técnico Humberto Louser, o próprio Drubis, que, né, o departamento de futebol não teve forças para blindar esses jogadores, e aí a queda foi drástica, o Guarani não teve forças para brigar, Lu. E o Guarani, ele tinha um bom time. Um elenco complicado. 11 jogadores que, inclusive, em certo momento, tinha o melhor futebol da Série B. A gente não pode esconder isso. Sim, o Guarani foi vice-líder de rodada. Chegou a liderar, né? Ficou uma rodada líder, aí complementou a rodada, acabou caindo para a segunda colocação. Mas faltava material humano. Faltou. Pelo menos essa aí quando você passa a lista, Lupe, deixa eu pegar só a colinha aqui. Pode ficar à vontade. Kaique, Douglas Borges, Robinho, Pablo Tomás, Lucas Adel, Iago Teles e Gustavo França realmente são nomes de uma prateleira abaixo, né? O torcedor fala, poxa, né? Mas Lucas Adel, se não me engano, foi relacionado em um jogo. Né? Agora, aí entra naquela situação que o Guarani está tentando se recuperar na parte financeira. O clube não tem dinheiro para ir ao mercado e contratar jogadores, como o Ceará fez, como o Sport Recife fez, o Vitória fez. Então, acho que essa falta de gás, ela se justifica. O próprio quando a gente Atlético Goianiense. Também. Tinha um time quando começou. Sim, trouxe o zagueiro do Santos, o Luiz Felipe, o Dodô. O lateral do Palmeiras, Lucas Esteves. Então, aí na reta final mostra o porquê que essas equipes chegaram. E Série B precisa de investimento e o Guarani está pavimentando o caminho para, quem sabe, no ano que vem, em 2025, realmente brigar de uma maneira efetiva pelo acesso. E agora começa, né, a temporada de contratações, a temporada de ir ao mercado, executivos também. A gente espera que o Guarani possa se organizar melhor e fazer aí um 2024 a contento, né? Com boa campanha no Paulistão e uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Aquele período que você recebe uma informação, checa, fala assim, fulano, o Guarani tá contratando tal? Mentira. 2 dias depois, o Guarani contrata o fulano. É igual o treinador que está prestigiado. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui para 2 pessoas que estão nos ouvindo, pessoas especiais, gente da gente. Gente da gente. Luiz Augusto, que é repórter da CBN Ribeirão. Grande Luiz. Luiz Augusto e Luan Amaral, que também trabalha na CBN. Que é o da pergunta, né? É o da pergunta. O Luan entrou para a história. Entrou para a história do jornalismo mundial. Mas permanece no grupo. Luan Amaral, eles estão indo para São Paulo, ouvindo a CBN Campinas. Boa. Vão receber o troféu ACESP, né? A CBN Ribeirão foi eleita aí a melhor rádio do interior do estado de São Paulo. Parabéns aos meninos, parabéns ao Luiz, ao Luan, ao Mário Oliveira, a todos. Se o Luan for pro discurso, cuidado, hein, Luan? Calma, Luan. Vai com calma, Luan. Comemoração, hein, parceiro? Hoje é dia de festa. 11h48, vamos para um rápido intervalo e já tudo sobre a novela mexicana chamada Associação Atlética Ponte Preta. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Conte com uma formação respeitada pelo mercado. Pós-graduação PUC Campinas. Mais de 40 cursos entre especialização e MBA que estimulam o seu crescimento, proporcionam um network e geram oportunidades para a sua carreira. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e inscreva-se nas modalidades presencial ou EAD. Pós-graduação PUC Campinas, sua impulsionadora de carreira. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o Café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. CBN Esportes Campinas. Antônio Lupe, 11 horas 51 minutos. A ponte não caiu. A ponte não caiu. Contou com o apoio de quase 10 mil torcedores nas arquibancadas. Aliás, que festa, né? O torcedor da Ponte Preta, sempre que precisa, tá ali junto. Então foi uma festa muito bonita que aconteceu na arquibancada do estádio Moisés Lucarelli. Parabéns a todos que compareceram. E é claro que esse apoio da arquibancada foi fundamental também para as coisas dentro de campo, porque a Macaca venceu o CRB por 3-0 com 2 gols de Pablo Diego, que foi um dos melhores em campo, mas é claro, quem se destacou foi Polvidiero, que entrou e fechou o placar. Com esse resultado, a Macaca não precisava mais de nenhum outro resultado. No apito final do Leandro Pedro Voaden, festa no Majestoso, a Macaca garante a permanência na Série B do ano que vem. Mas, aliás, se a gente for pegar aqui a nota de corte da competição, baixíssima, né? Com 40 pontos, né? 40 pontos. Porque a Ponte fechou com 42 na 15ª colocação. A Chape, que surpresa também a Chape, com 40 pontos, ela não caiu. É uma das menores pontuações na história da Série B de permanência. A Chapecoense chegando a 40 pontos e a Ponte Preta a 42. O que foi fundamental para essa permanência da Ponte foi essa reta final, né? Nos 3 últimos jogos, em 9 jogos disputados, a Ponte Preta acabou ganhando 7, deixou 2 lá contra a Juventude, que inclusive poderia ter subido em cima da Ponte Preta. Ponto. Ok, cenário lindo, festa na arquibancada, permanência garantida, só que aí a gente foi ouvir os personagens dessa campanha da Ponte Preta. E eu destaco logo de cara, durante essa semana, né, a gente vai falar bastante, vou deixar a entrevista do João Brigatti, que também foi uma entrevista longa e com muitas mensagens, mas hoje eu quero destacar a entrevista do Arthur, lateral esquerdo, que está se despedindo da Ponte, e no microfone da CBN, logo após o jogo, ele deu alguns alertas pensando no futuro da Ponte Preta. A gente é sempre julgado, a gente trabalha o dia a dia e, cara, tem muita dificuldade na Ponte Preta. Hoje é meu último jogo pela Ponte, eu tô indo embora. Tô indo embora por quê? Porque eu vivi esse 1 ano e meio aqui, o que eu não vivi em lugar nenhum. Porém, a gente chega um momento que a gente tem que seguir a nossa vida, né? Eu vou seguir a minha, a Ponte Preta fica, deixa a Ponte Preta onde eu peguei. Eu saí em 2017, a Ponte Preta tinha caído para a Série B, joguei um jogo só daquela competição. Hoje, eu voltei ano passado, joguei a Série B, fiz um bom campeonato. Esse ano começou o primeiro semestre bem, botamos a Ponte Preta no lugar de número da Série A do Paulista. E, cara, teve muito erros nessa Série B, mas de todos. Tem que estar olhando essa situação toda, porque se a Ponte Preta continuar assim, todo ano nessa luta vai ter um ano que não vai ter jeito, gente. Vamos ser sinceros, o futebol é muito dinâmico. Essa era uma Série B que, se a gente conseguisse ter um padrão melhor de jogos, essas coisas, nós tínhamos brigado lá em cima, mas porém não conseguimos, sofremos, e eu sempre falei aqui que a gente ia conseguir sair dessa juntos. E foi isso que aconteceu. Tem que parabenizar esse elenco, parabenizar todos, porque, cara, que elenco de homem. Eu fui utilizado na minha rede social, gente, vocês não sabem o tanto que eu sofri, que só minha família sabe disso, chamado de vagabundo, cara mal careta. Gente, eu nunca me escondi em momento algum, na minha vida nada foi fácil, eu sei que não vai ser hoje. E tá aí, permanência na Série B.
eu saio com o dever cumprido, com a minha alma limpa. E agradeço vocês também, os repórteres, que toda vez, caras, estão aí para formar opiniões. E só tenho gratidão pelo clube, pela torcida, independente de qualquer coisa. A Ponte Preta vai ter sempre um lugar guardado no coração. Rapidinho, só esses erros que você cita, foram mais erros fora das 4 linhas que acabaram interferindo dentro de campo? Cara, a gente tem um fator de conjuntos. Como eu posso te explicar? Um clube que passa 4 treinadores num ano só tem alguma coisa errada. Tem coisa errada na diretoria, tem coisa errada dentro do campo, tem coisa errada no padrão, tem coisa errada em qualquer lugar, ninguém pode subir, todos têm que assumir a sua responsabilidade ao longo desse ano. Nós temos nossa parcela, a diretoria tem a 10, porque são 4 treinadores passados, são filosofias diferentes, não botando responsabilidade para cima dele, porque é nosso, nós que joga. Porém é difícil, uma mensagem é essa, tem um padrão e continua acreditando, porque a gente consegue, a pessoa vai mexer coisas maiores com isso, sem essas trocas, sem essas loucuras durante o campeonato. Tem erro em tudo. E se tem erro em tudo, o resultado poderia ser um resultado errado. Mas acabou dando certo por algumas situações e eu até coloco a presença do Brigatti, que até na coletiva ele parabenizou a ele mesmo, né? Sim. Ele deu os parabéns para ele mesmo e acho que merece. Sim. Diz que ele era o único técnico capaz de salvar a Ponte Preta, a terceira vez que ele salva a Ponte Preta de um rebaixamento. E assim, Carlão, eu acho que você pode falar melhor que isso, mas você já viveu outras situações desde que eu tô aqui, eu cheguei em 17. Eu acompanhei o Campeonato Paulista de 2018, a Ponte quase caiu e Brigatti salvou. Campeonato Paulista de 2019, a Ponte fez uma campanha até que segura com o Jorginho no comando. Campeonato de 20, João Brigatti de novo. Por conta da pandemia, paralisação do futebol, a Ponte venceu o Novo Horizontino e Mirassol e não caiu. Aí depois chegou na semifinal contra o Santos, mas aí a gente não pode enganar o torcedor porque foi mérito só ao regulamento e não a Ponte Preta. Em 2021, ela também fez uma campanha ali de oscilação dentro do estadual e o que aconteceu em 22? Ela caiu. Então, assim, não vamos falar o seguinte, vamos esquecer essa Série B, porque se a gente pegar o reflexo do que foi o Campeonato Paulista, vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Sem dúvida, Lupe. E, cara, e todo este alerta tem sido dado, pelo menos aqui na Rádio CBN. Então, todas as declarações, as entrevistas, os desabafos e principalmente esse do Arthur vai muito ao encontro do que eu penso e tudo aquilo que a gente alertou durante a temporada. A Ponte, em algum momento, ela apresentou o futebol de rebaixado. Eu disse que se o panorama não mudasse, a Ponte seria sim rebaixada à Série C. Houve uma melhora nas últimas rodadas, os jogadores abraçaram a causa, o Brigatti foi sim um personagem importante, não sei se pagaram atrasados ou não, mas a postura da equipe mudou e a Ponte conseguiu. Mas fica o sinal de alerta. Nós da CBN alertamos durante toda a temporada, os jogadores que são os principais artistas alertaram após o jogo contra o Vila Nova, pessoas de outros veículos também, como eu disse, o próprio Henrique Guidi, né, que é o parceiro do grupo aqui também, fez um alerta após a partida contra o Vila Nova, contra o CRB, ou seja, todo mundo com o mesmo pensamento. Então cabe agora, Ponte Preta, assimilar tudo isso que foi feito, como disse o Lupe, pegar esta temporada como exemplo, se não tem dinheiro, dá um jeito, um investidor, patrocinador, porque a Ponte tem uma marca importante, porque o torcedor não merece tudo que vem sofrendo, com o rebaixamento em Série A2 de Paulista, derrotas em clássicos, campanhas mambembes, contato direto com o rebaixamento. Eu acho que chegou a hora da Ponte Preta, da diretoria da Ponte, se atentar, se mobilizar para que a Ponte não viva isso novamente. A Ponte, o Clube Ponte Preta, não suporta uma polarização e a gente sabe, a gente convive o dia a dia da Ponte Preta com informações, nós aqui da cidade, a polarização na Ponte hoje está atrapalhando a entidade. Então, se não houver uma unidade, a gente sabe que é difícil sim, mas se não houver uma unidade, pelo menos um clima respeitoso entre as alas, a Ponte Preta ela corre risco seríssimo de rebaixamento no ano que vem. Então, é um momento de preparação, é um momento de reflexão, tomar esta temporada como exemplo, porque os alertas, os sinais estão sendo dados e a gente espera que esses sinais não sejam concretizados, né? Porque se a Ponte cai para uma Série C, eu não sei não com relação ao futuro da equipe. E nós vamos repercutir muito, hein? Repercutir muito todas estas entrevistas, os desabafos durante toda a semana aí, porque a Ponte não pode seguir por este caminho, porque é um clube que tem uma torcida apaixonada e a torcida não pode ser tão maltratada como tem sido. 11h59. Fábio Scheibe, para fechar aí esta segunda-feira no CBN Esportes.
Carlão, hoje tem o julgamento do Curitiba e do Cruzeiro no STJD. Agora à tarde o STJD vai fazer o julgamento devido àquela invasão, né, daquela briga no jogo lá no Paraná entre Curitiba e Cruzeiro. As torcidas invadiram o campo, brigaram no gramado. O Cruzeiro e o Curitiba já estão preventivamente punidos, com portões fechados, né, sem a presença da torcida nos seus estádios, e podem pegar até 20 jogos de punição e ter que jogar a 100 quilômetros do seu estádio de origem, né? Então, da sua cidade de origem. Então, hoje à tarde, o STJD julga Curitiba e Cruzeiro. E o destaque também é o Corinthians, campeão paulista feminino, fez 4-1 no São Paulo, as Brabas conquistando mais um título paulista, Carlão. Fechou, Fábio Chaib, Lupercio. Só pra fechar, infelizmente tô triste como o Vila Nova, mas quem conhece, pra quem contei as histórias, surpresa zero. Mais uma que vai pro livro da história do Vila, infelizmente. Ai, meu Deus do céu. Meio-dia. Ficou sem a noiva também. É verdade. Se fosse só a noiva, teve gente que ficou sem emprego, sem carro, sem acesso. Meio-dia, o CBN Esportes volta amanhã, mas hoje também teremos o Arena com a presença dele, né, Antônio Lupe? Tudo indica que sim, mas a gente não pode garantir. Eliel Almeida para repercutir tudo o que foi esta campanha dos nossos clubes na Série B do Campeonato Brasileiro, e também tem Brasileirão até lá às 4 da tarde. Repórter CBN.